Você está afundando em dívidas e sente que não há saída? Aquela sensação de sufocamento financeiro que te acorda no meio da madrugada, o coração disparado, pensando nas contas que vencem amanhã? Você não está sozinho nessa batalha. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam essa mesma guerra silenciosa contra as dívidas. Mas poucos descobrem o segredo que pode transformar essa realidade completamente. Existe uma combinação poderosa entre os ensinamentos milenares da Bíblia e as descobertas revolucionárias de Napoleon Hill, que pode ser a chave para a sua liberdade financeira. Não estou falando de milagres instantâneos ou fórmulas mágicas. Estou falando de princípios sólidos, que funcionam há milênios e que foram comprovados por um dos maiores estudiosos da mente humana da história. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele descobriu que todos eles aplicavam, mesmo sem saber, princípios que estão escritos na Bíblia há mais de 2000 anos. E quando você compreende essa conexão, algo extraordinário acontece em sua vida financeira. Imagine por um momento como seria sua vida se você não apenas quitasse todas as suas dívidas, mas também construísse uma reserva de emergência sólida. Como você se sentiria acordando de manhã sabendo que tem controle total sobre suas finanças? Que sensação seria poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que você enfrenta hoje? Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 pilares fundamentais que unem a sabedoria bíblica com as descobertas de Napoleon Hill. Esses pilares têm o poder de transformar completamente sua relação com o dinheiro e criar um caminho claro para a sua liberdade financeira. Mas você precisa ficar até o final, porque o último pilar é o mais poderoso de todos e pode ser o divisor de águas em sua vida. Napoleon Hill não era apenas um escritor de autoajuda. Ele foi um pesquisador científico da mente humana, comissionado pelo magnata Andrew Carnegie para decifrar o código do sucesso financeiro. Durante 2 décadas, Hill entrevistou mais de 500 milionários da época, descobrindo padrões que se repetiam em todas as fortunas estudadas. O que poucos sabem é que Hill era um homem de fé profunda. Em suas obras mais avançadas, ele reconhecia que os princípios do sucesso que descobriu já estavam descritos nas Escrituras Sagradas. A diferença é que a Bíblia os apresentava de forma espiritual, enquanto Hill os traduziu para uma linguagem prática e aplicável ao mundo dos negócios. Provérbios 21:5 nos ensina que os planos do diligente tendem à abundância, mas todo o apressado tende à pobreza. Hill descobriu exatamente isso ao estudar os milionários. Todos eles tinham planos detalhados e os executavam com disciplina inabalável. Não eram pessoas que corriam atrás de esquemas rápidos para enriquecer. Você precisa entender algo crucial. Suas dívidas não são apenas um problema financeiro. Elas são um reflexo de padrões mentais e espirituais que precisam ser transformados. Hill descobriu que a mente humana é como um jardim. Tudo o que você planta nela, ela produz. Se você planta pensamentos de escassez, medo e desespero, sua realidade financeira reflete exatamente isso. A Bíblia já ensinava isso há milênios. Em Provérbios 23:7 está escrito: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Hill chamou isso de o poder do pensamento. Os dois estavam falando da mesma verdade fundamental. Você precisa mudar sua mentalidade antes de mudar sua realidade financeira. Mas atenção, não estou falando de pensamento positivo vazio. Estou falando de uma transformação profunda que começa com o reconhecimento de que você foi criado para prosperar, não para viver em constante luta financeira. Pare por um momento e olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem presas no ciclo vicioso das dívidas? Pagam o mínimo do cartão de crédito, contraem novos empréstimos para quitar os antigos, vivem de salário em salário sem conseguir formar uma reserva. É como se estivessem presas numa prisão invisível, onde as grades são feitas de juros compostos e taxas abusivas.
Você já sentiu aquele peso no peito quando o telefone toca e você suspeita que pode ser um cobrador? Já passou noites em claro calculando e recalculando as contas, tentando encontrar uma saída que parece não existir? Essa angústia não é apenas sua. É a realidade de milhões de pessoas que foram condicionadas a acreditar que estar endividado é normal. Mas e se eu te dissesse que essa normalidade é uma grande mentira? E se as dívidas não passam de sintomas de uma doença muito mais profunda que atinge sua alma? Napoleon Hill descobriu algo perturbador ao estudar as pessoas falidas. Todas elas tinham padrões mentais destrutivos em comum. Pensavam pequeno, agiam por impulso e, principalmente, não tinham uma visão clara do que realmente queriam alcançar. A sociedade moderna criou uma cultura da gratificação instantânea. Tudo precisa ser para ontem. Quer algo? Compre agora e pague depois. Esse pensamento é como um veneno lento que corrói sua capacidade de construir riqueza real. É o oposto completo do que a Bíblia e Napoleon Hill ensinavam sobre paciência e persistência. Você consegue visualizar como seria sua vida se você tivesse aprendido desde criança os verdadeiros princípios da prosperidade? Se tivesse sido ensinado que toda semente plantada hoje pode se transformar numa árvore frondosa amanhã, que cada real poupado é um tijolo na construção da sua liberdade financeira, o problema não está na sua capacidade, está na programação mental que você recebeu ao longo da vida. Existe uma força sombria operando contra a sua prosperidade e ela é muito mais sutil do que você imagina. Não estou falando de conspirações ou teorias mirabolantes. Estou falando de um sistema que lucra exatamente com o fato de você permanecer endividado e dependente. Pense nisso. Quando você está afogado em dívidas, você aceita qualquer emprego, qualquer salário, qualquer condição de trabalho. Você se torna um escravo moderno, trabalhando apenas para pagar juros que financiam o estilo de vida de outros. É um ciclo perverso, onde a sua energia vital é sugada para enriquecer quem já é rico. Napoleon Hill percebeu que existe uma diferença fundamental entre pessoas ricas e pessoas pobres. As ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas, enquanto as pobres trabalham para o dinheiro. Quando você está endividado, você não está apenas trabalhando para o dinheiro, você está trabalhando para pagar o dinheiro que já gastou. A Bíblia é cristalina sobre isso. Em Provérbios 22, 7, está escrito: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado serve ao que empresta. Não é uma maldição, é uma descrição precisa da realidade. Quando você deve, você serve. Quando você serve, você não é livre para tomar as melhores decisões para a sua vida. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. Você tem o poder de quebrar essas correntes, não através de mágica ou sorte, mas através da aplicação consistente de princípios testados e aprovados ao longo da história. Princípios que transformaram mendigos em milionários e que podem transformar sua situação atual numa história de vitória. A pergunta que não quer calar é: você está disposto a fazer o que é necessário? Está preparado para questionar tudo o que aprendeu sobre dinheiro e reconstruir sua mentalidade financeira do zero? A chave para sua liberdade financeira tem um nome: mentalidade de abundância baseada na fé. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários que estudou possuíam uma característica em comum. Eles acreditavam profundamente que mereciam prosperar e que tinham uma missão importante a cumprir no mundo. Essa não era uma crença superficial ou um mantra repetido mecanicamente. Era uma convicção que nascia do reconhecimento de que eles foram criados por Deus para agregar valor ao mundo e que a riqueza era simplesmente a consequência natural desse propósito cumprido. Jesus Cristo nos ensinou em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Observe que ele não disse vida de escassez, vida de dificuldades
ou vida de dívidas. Ele disse vida abundante. Hill descobriu que os homens mais ricos do mundo, mesmo os que não eram religiosos praticantes, operavam inconscientemente dentro deste princípio divino. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo. Abundância não significa apenas ter dinheiro, significa ter saúde abundante, relacionamentos abundantes, propósito abundante e, sim, recursos financeiros abundantes para cumprir sua missão de vida. Quando você compreende isso, sua relação com o dinheiro se transforma completamente. A mentalidade de escassez que mantém você preso nas dívidas funciona assim. Você acredita que não há recursos suficientes, que precisa competir com outros por migalhas, que merece pouco e deve se contentar com menos. É exatamente o oposto do que a Bíblia ensina sobre nossa identidade como filhos do Deus da abundância. Hill chamava isso de consciência da pobreza, um estado mental onde a pessoa se identifica com a falta e atrai automaticamente mais situações de carência. É como se ela enviasse um sinal constante para o universo dizendo: eu sou pobre, eu mereço pouco, eu não consigo prosperar. Filipenses 4,19 nos garante: meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você realmente acredita nisso, suas ações começam a refletir essa fé. O primeiro sinal de que você está despertando para a mentalidade de abundância é quando para de se desculpar por querer prosperar financeiramente. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que desejar riqueza é algo ruim, egoísta ou espiritualmente inferior. Isso é uma distorção completa dos ensinamentos bíblicos. Abraão era extremamente rico. Jó foi restaurado com o dobro de tudo que tinha perdido. Salomão pediu sabedoria a Deus e recebeu também riquezas inimagináveis. A Bíblia está repleta de exemplos de homens justos que prosperaram materialmente porque compreenderam que a riqueza é uma ferramenta para cumprir propósitos maiores. Napoleão Hill descobriu que os milionários autênticos nunca viam a riqueza como um fim em si mesmas, mas como um meio de impactar positivamente a vida de milhares ou milhões de pessoas. Eles entendiam que quanto mais valor agregassem ao mundo, mais o mundo os recompensaria financeiramente. O segundo sinal é quando você para de inveja e passa a se inspirar no sucesso dos outros. A mentalidade de escassez faz você acreditar que se alguém prospera, sobra menos para você. A mentalidade de abundância reconhece que vivemos num universo infinito, onde o sucesso de uma pessoa pode inspirar e impulsionar o sucesso de muitas outras. Provérbios 27:17 ensina: como ferro afia ferro, assim um homem afia outro. Quando você vê alguém que saiu das dívidas e construiu riqueza, em vez de sentir inveja, você pensa: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Que estratégias posso aprender com ele? O terceiro sinal é quando você começa a semear antes de colher. A mentalidade de escassez sempre espera receber primeiro para depois dar. A mentalidade de abundância entende o princípio bíblico da semeadura. Você precisa plantar para depois colher, e quanto melhor a semente que planta, melhor será a colheita. Hill observou que todos os milionários eram grandes doadores, mesmo quando ainda não tinham muito. Eles entendiam que dar é o que mantém o fluxo da abundância circulando em suas vidas. A transformação real começa quando você para de focar no problema e passa a focar na solução. Pessoas endividadas vivem obcecadas com suas dívidas, falam sobre elas, pensam nelas, calculam os juros, reclamam dos credores. Inconscientemente, estão alimentando energeticamente exatamente aquilo que querem eliminar de suas vidas. Napoleão Hill descobriu algo revolucionário: aquilo no que você foca se expande. Se você fica pensando o tempo todo em como está quebrado, sua mente subconsciente vai trabalhar incansavelmente para manter você nessa condição.
É um mecanismo de autopreservação distorcido. Sua mente quer te manter na zona de conforto, mesmo que seja uma zona de desconforto financeiro. A Bíblia ensina o mesmo princípio em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observe que não diz para pensar nos seus problemas, nas suas dívidas ou nas suas limitações. Diz para focar no que é positivo, construtivo e edificante. Sua mente precisa se tornar como essa árvore, enraizada nos princípios corretos da prosperidade, focada na visão do seu futuro abundante, não nos problemas temporários do presente. O quarto pilar da liberdade financeira é o que Napoleon Hill chamava de ação inteligente e persistente. Não basta ter fé, não basta ter uma mentalidade de abundância, não basta focar nas soluções. Você precisa agir de forma consistente e estratégica todos os dias, mesmo quando não vê resultados imediatos. Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre movimento e progresso. Muitas pessoas ficam se movimentando freneticamente, cortam gastos aqui, fazem um bico ali, renegociam uma dívida acolá, mas não fazem progresso real porque não têm um plano estruturado e não agem com persistência suficiente. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ilustra perfeitamente esse princípio. O servo que enterrou o seu talento pensou que estava sendo prudente, mas foi chamado de negligente. Os servos que multiplicaram seus talentos foram elogiados porque agiram com sabedoria e determinação. Eles não ficaram esperando as condições perfeitas, trabalharam com o que tinham nas mãos. Você precisa criar o que Napoleon Hill chamava de hábitos de riqueza. São pequenas ações diárias que, quando acumuladas ao longo do tempo, produzem resultados extraordinários. É como a diferença entre uma goteira e uma enxurrada. Ambas podem encher um balde, mas uma goteira constante é muito mais poderosa que uma chuva esporádica. Provérbios 13:11 ensina: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Observe que não fala de esquemas milagrosos ou sorte no jogo, fala de trabalho consistente e inteligente. O quinto e último pilar é o mais poderoso de todos: a gratidão ativa. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários autênticos praticavam gratidão não apenas pelos resultados, mas pelo processo. Eles agradeciam pelos desafios que os fortaleciam, pelas oportunidades de crescer e pela capacidade de servir outras pessoas através de seus negócios. A gratidão ativa não é apenas um sentimento, é uma força magnética que atrai mais motivos para ser grato. O primeiro passo é fazer um inventário honesto da sua situação atual. Liste todas as suas dívidas, organize seus gastos e identifique exatamente onde você está financeiramente. Sem essa clareza, é impossível traçar um caminho efetivo para onde você quer chegar. O segundo passo é definir sua visão de liberdade financeira. Seja específico. Quanto você quer ter de reserva de emergência? Em quanto tempo quer quitar suas dívidas? Que tipo de vida quer proporcionar para sua família? Escreva essa visão em detalhes e leia todos os dias. O terceiro passo é criar um plano de ação prático. Identifique suas maiores dívidas com juros mais altos e foque em quitá-las primeiro. Ao mesmo tempo, desenvolva uma ou mais fontes de renda extra usando seus talentos e habilidades. Lembre-se, você foi criado com dons únicos que podem gerar valor para outras pessoas. 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo nas dificuldades financeiras, há sempre motivos para gratidão. Quando você mantém um coração grato, sua mente se abre para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas.
Se este conteúdo está fazendo sentido para você, demonstre sua gratidão inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe um comentário contando qual dos 5 pilares mais tocou o seu coração. Sua interação não apenas ajuda o canal a crescer, mas também fortalece uma comunidade de pessoas comprometidas com a prosperidade baseada em princípios corretos. Lembre-se, sua situação atual não determina seu destino final. Com fé, sabedoria e ação persistente, você pode escrever uma nova história financeira. A jornada para a liberdade financeira não é apenas sobre quitar dívidas ou acumular dinheiro. É sobre descobrir quem você realmente é como filho de Deus e usar seus recursos para impactar positivamente o mundo ao seu redor. Napoleão Hill entendeu isso ao perceber que os milionários mais realizados eram aqueles que viam sua riqueza como uma responsabilidade sagrada. Deuteronômio 8,18 nos lembra: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Sua capacidade de prosperar não vem apenas do seu esforço pessoal, mas é um dom divino que deve ser desenvolvido e utilizado com sabedoria e propósito. Quando você aplica os princípios que compartilhei hoje, algo extraordinário acontece. Você não apenas transforma a sua própria vida, mas se torna um exemplo e uma inspiração para todos ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho começam a perceber que existe um caminho diferente, um caminho onde é possível viver com dignidade financeira e propósito espiritual. A semente da transformação já foi plantada em seu coração. Agora é hora de regá-la diariamente com ação, fé e persistência. Lembre-se das palavras de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Sua colheita está chegando. Continue firme, continue fiel, continue aplicando esses princípios. O melhor da sua vida financeira ainda está por vir.